Quer iniciar a gravação aí? Eu falo? Boa. Perfeito. Brunão, Cara, muito ô, Rafa, obrigado. o Pode microfone é falar, teu. querido. Perdão. Não, o microfone é teu, só isso que eu ia dizer. Me perdoa. Então vamos lá, muito obrigado, Brunão. Valeu mesmo pelo convite. Igual aí em São Paulo, aqui em Campos do Jordão, meu amigo, só no caminho de casa tem 7 árvores caídas. Uma teve o dom. E assim, aqui a gente não tem arvorezinha, né? São uns pinheiros de uma altura violenta que desceram em cima do transformador. E assim, o transformador tá rolado no barranco. Meu Minha casa Deus. está funcionando a base aqui de gerador tem uns 2 dias e vamos que vamos, né? Entre o gerador a combustível e Elon Musk, meu amigo, qualquer webinar sai. Né? Bota o Elon Musk, não tem erro, irmão. E aliás, Flávio, bom dia, eu vi que você escreveu aí. Então, só para contar um pouquinho, eu fiquei aí mais ou menos uns 8 anos como desenvolvedor. O OASP Top 10 foi o negócio que me levou para dentro da área de segurança, né? Porque eu gostava muito. Na época tinha o Flávio Guerato, o pessoal lá da antiga BCP, vai, galera. Eu sei que vocês talvez não conheçam, mas antes da Claro existir, tinha um negócio chamado BCP que cuidava só do miolinho de São Paulo ali. E a gente fazia umas traquitanagens com aquelas anteninhas de 802 1X e brincava. A gente fez uma Pringles lá na Claro. E, e a gente brincava, mas eu não conseguia entrar na área de segurança. Eu fui dev minha vida inteira, porque quando eu saí da federal, basicamente todos os empregos, galera, ou você ia para infra ou para dev. Não tinha meio que muita outra opção. Assim, a vaga de segurança mesmo ali, nossa, o Flavinho, o time do Recupero, acho que tinha umas 6 pessoas. É enxuto, enxuto, enxuto no limite da honra. E aí foi onde começou o desejo, assim, de mudar de área. Eu falei assim, cara, eu adoro fazer isso, mas não tem muito espaço e eles também não precisam de tanto desenvolvimento. Até que foi vindo a virada ali, né? A internet começou a bombar, aplicações começaram a bombar, e aí começou a ter interesse econômico na brincadeira. E eu falei, putz, eu já desenvolvo. E eu tô vendo a quantidade de cagada que essa galera tá fazendo. E as que eu fazia também, tá? Sem demérito. Graças a Deus a gente evoluiu ao longo da jornada. E eu olhava para aquilo e aí eu vi o quanto era difícil a gente explicar para o dev o que estava acontecendo, o que que era errado, porque às vezes você desenha, né? Você desenha ali a telinha, você desenha o server, você desenha toda a sua estrutura, todo o seu aplicativo. Aquilo é o seu aplicativo. Você não para pensar, pelo menos do ponto de vista do ASP Top 10 ali, tá? A entrada de dados em relação ao servidor e considerar que toda entrada pode ser maliciosa, cara, veio da minha interface. Como assim? Não, velho, veio do HTTP. Entrada em relação a onde está o seu código, né? Então, todo lugar que receber uma chamada, você tem que tratar como hostil. E só de dar esses estalos, cara, entrada não é entrada do usuário. Pera, ou como? E aí aquilo vai mudando a sua perspectiva, vai mudando o jeito de você encarar. E eu percebi o quanto deve não conseguir entender e o próprio time de segurança não conseguia explicar. Ali foi a minha migração. Comecei forte com um cursinho de OASP para galera, e aí fui passando por Editora Abril, fui trocando de lugares. Até que eu entrei na área de segurança de verdade. Falei, putz, agora ficou legal, agora todo mundo entendeu. E as cagadas continuavam meio que iguais. Falei, cara, mas por que que dá errado assim? A gente já fez o cursinho, será que o conhecer não era o suficiente? E não. Muitas vezes o que era mais difícil era explicar a ameaça para o camarada. Eu falei, cara, o software pode estar perfeito em termos de segurança, mas ele pode ser terrível em relação à ameaça. Assim, ele pode ser ingênuo. Software ingênuo, cara, todo software, ele roda na internet que não é povoada por anjos e ele tem que fazer o que o seu usuário precisa e sobreviver aos atacantes. E aí que é o pulo do gato, né? Você tem que ter o use case e o misuse case, né? Então, quem que são os caras que vão tentar tirar proveito disso? E aí que eu percebi, falei, nossa, a gente peca muito nas ameaças. Mais ou menos ali de 2009, finalzinho de 2008 para frente, eu comecei a me dedicar nesse tema, a entrar a fundo mesmo, falar assim, cara, como que eu desenho o problema? Eu preciso desenhar o problema. Como que eu desenho o problema? Porque a galera não entende o problema. E não dá para cobrar uma excelente solução daquilo que não foi compreendido, não foi compreendido, não foi pedido, não tem porquê. Aí a gente cai naquele meio do caminho, né? O usuário se frustra porque acha que veio com defeito, você se frustra porque acha que entregou perfeito, mas o cara está reclamando, e fica num limbo ali que, nossa, ruim.
Aí eu comecei a desenvolver uma técnica nossa, tupiniquim mesmo aqui, juntando um monte de coisas de outras técnicas de fora, mas para modelar ameaças e não cair naqueles problemas clássicos, que é um grafo, né? E você cai na explosão, porque assim, às vezes de um alvo você deriva dois, três caminhos, que derivam 10 caminhos, que, nossa senhora, a hora que você vai para a árvore do ataque, ela começa a ficar infinita. E aí você pode se perder e cair numa análise parálises da ameaça. Você fala, cara, não estou chegando nunca no fim. Não tem fim, na verdade, na prática. E aí tinha alguns modelos e técnicas que eram mais difíceis. Você chegava num ponto, cara, não vai. Tem alguns que a dificuldade era o pró-paradigma, tipo o Stride, o Dread. Lindo, né? Um dos primeiros que nasceu. E para quem está começando, maravilhoso, fácil de entender. Porém, se eu quero ajudar no desenho da solução, mas eu preciso ter quase o troço 100% implementado, pelo menos, né, desenhado arquiteturalmente para poder derivar as primeiras ameaças, então é o ovo e a galinha, né? Eu preciso do software para derivar a ameaça, eu preciso da ameaça para derivar o software. Acaba ficando legal na terceira versão. Entende por que que o Word está na 18ª versão? Acaba ficando bom para a terceira, quarta, quinta versão do seu software, a primeira pasta. Aí eu falei, putz, então só ameaça também não é o suficiente. E aí, de uns 3 anos para cá, e aí foi até mais ou menos na época que eu conheci o Guy, eu estava dando aula de modelagem de ameaça para o Guy, quando ele começou a me instigar lá de fazer um livro. Eu falei, putz, mas agora a gente sabe o problema, a gente deriva o problema. A gente já teve casos, por exemplo, em que a gente derivou o problema e mostrou, falou assim, ó, o seu software tem esses problemas aqui. Tem certeza? E é assim, sem citar nomes, mas só para vocês entenderem, e às vezes é coisa simples. Imagina que uma certa redação lá na época de abril resolveu falar assim, vamos fazer um site aqui para homenagear os professores. Legal? No Dia dos Professores. E aí qualquer professor vai poder subir a sua fotinha, ele vai aparecer na capa da revista e vai colocar ali as manchetes que ele quiser e ele vai fazer uma homenagem ao professor. Aí eu olhei bem e falei, gente, tá, tem um perfil de atacante aqui que é o nosso, que é o Troll, Troll. ele, que garantia que a gente tem que ele não vai subir, né, uma Ah, bunda na, atrocidades, né? né, na tela. Não, imagina, nunca vai acontecer. Papá. Tá, então vamos lá. Parecer de segurança, é o que a gente fazia, modeladas as ameaças, parecer, tá aqui o problema. Vamos? Não, a gente assina embaixo. Só que uma das coisas que o cara tinha que fazer é colocar o plano de ação. O que que nós vamos fazer a respeito? Aí ele literalmente escreveu nada, achando que ele estava arrasando. Nada, não vou fazer nada. A gente aceita o risco. Fantástico. Foi para a produção. Na Quantos sexta, minutos? a sexta-feira é maravilhosa. Foi na quinta. Ele aguentou até sexta de manhã. Sexta de manhã, meu amigo. Servidor estava escorrendo sangue, para não citar detalhes, mas escorrendo sangue. E aí o Alisson, coitado lá da infra, me ligou desesperado, eu estava no fretado, ainda morava em Santos, descendo para Santos. Não, que tal, o que que a gente vai fazer? Eu falei, "Ué, nada. Puxa o parecer aí, o que está escrito no plano de ação? Nada, é nada. Eu posso te dar uma dica, tem que corrigir. Correção não é meu time que faz. O que eu posso sugerir, é só uma sugestão, porque o plano de ação é nenhum, é tirar do ar. Tira do ar, espera na segunda-feira, quando os devs do cara chegarem, aí a gente testa e aí volta para produção. Mas essa ameaça era cantada a bola aqui. Eventualmente a gente ia passar vergonha. E passou. Agora o que dá para fazer é tirar do ar. E assim, não é uma falha, não é um injection, né? O perfil do atacante troll, ele em geral explora falha de desenho de sistema mesmo, fala de processo. Ele nem tem tanto skill assim para ficar explorando coisa técnica. Eu falo, nossa, então pera. Então, eu devia me preocupar com isso. E aí, o que que eu percebi? Que é a última pontinha que eu queria contar para vocês, aí terminando de me apresentar. Falei, caramba, as métricas e a maneira como algumas ameaças e riscos de negócio que atacam a cadeia de valor da empresa são comunicadas para cima, e eu estou falando diretoria executiva, os próprios conselheiros, quem toma risco, porque na prática, gente, se der tudo errado, eu não sou estatutário. Eu vou para o LinkedIn, partiu e o novo emprego, e vida que segue. Tá tudo certo, não vou preso, não respondo. Novo emprego, vida que segue. Cara, o estatutário responde no CPF. Se É, der uma merda na empresa, cara, esse cara vai arcar financeiramente, ele vai responder, vai acontecer tudo com ele. Ele devia participar dessa decisão de risco, ele devia saber onde que a porca torce o rabo e tratar, né, de acordo. E essa galera sabe tratar risco. Foi por isso que eu escrevi o livro, o Guy e tal, que a gente começou a montar isso. Falar assim, ó,
Vamos falar de desenvolvimento seguro de fio a pavio por um motivo. Via de regra, a gente não faz bem esse rolê. A gente não conta que, cara, no fim do dia, o desenvolvimento seguro é uma decisão e é uma decisão econômica como qualquer outra. E se não for bem estruturada e fizer sentido na companhia, na cadeia de valor, a gente corre um grande risco. Ele tomou a decisão errada porque ele não entendeu e tudo no fim do dia é dinheiro. E eventualmente ele fala assim, cara, se eu não vou perder nada, eu corro risco só de ter que tirar do ar. E é isso, eu vou correr o risco e vamos embora. E aí faz errado, aí de novo. Lá naquele âmbito, talvez esteja tudo bem, mas para baixo, meu amigo, é incidente, é nego reclamando, é burburinho na internet, é time de crise respondendo, mídia social, meu Deus, não, ignore essa imagem, isso aqui não tem nada a ver com a gente, se explica. Isso tem custo. Isso acionou uma galera e tem que ser tratado. E aí que eu percebi que eu falei, nossa, mas então o desenvolvimento seguro na prática, ele envolve a empresa inteira. E não adianta o coitado do cara lá da esteira de DevOps querer arrastar o mundo nas costas, porque não é ele que toma todas as decisões. Se a gente não empoderar e ajudar quem está lá em cima na cadeia a entender métricas e tomar boas decisões, por mais que você saiba o que tem que fazer, não será feito, porque aquilo não está refletindo muitas vezes na cadeia de valor da empresa. Ele não entende. Ele acompanha lá 78 indicadores de risco no comitê de risco, que fala inclusive com o acionista, e o seu nem toca nada. Quando. Tá, o menininho do parecer fez mais um papelzinho lá. Deixa ele, tá se divertindo, tá colorido lá, ó, tá vermelhinho, verdinho, tá se divertindo. Dá uma caixa de giz de cera e uma cartolina grande para ele desenhar, que ele fica feliz lá e tá tudo certo. E aí as coisas se manifestam. E muitas vezes, gente, se o processo, se o desenho tá todo errado, a aplicação ela faz o que foi desenhado, não tem milagre, né? Se o protocolo é pró-fraude, no mínimo, se o desenvolvedor for medíocre, tem que ter dado uma fraude, porque ele tem que ter feito o que está desenhado. E isso você não resolve só no ASP. É lógico. Se o básico da lição de casa, o aparagrama do ASP, ele não foi feito, aí não adianta nada você ter o processo perfeito, que vai ser tudo subvertido. O que manda é o código que o cara injetou, e aí a sua aplicação cai do mesmo jeito. Mas resolver o OASP não resolve o rolê inteiro. Então, sim, planejar bem, modelar as ameaças. E meio que minha carreira foi em torno disso, né? Fui saindo lá do desenvolvimento, olhando em retrospectiva, não tenho orgulho de todas as coisas que eu criei na vida, olhando assim com calma, né? Nossa, tinha uma época que a gente tinha um sisteminha de contestação numa empresa aí de telefonia ou trabalhava com empresa de desenvolvimento na época. E a gente sofria porque a gente era o dev. Inclusive, eu trabalhava com os indianos, com os ingleses, com os americanos, para entregar aquele negócio. Ela era follow the sun, os chamados, e de vez em quando aquela aplicação sentava. Até que um dia eu, Renato Garcia, a gente se juntou, velho, a gente catou, montou um CVS na minha máquina, tacou tudo o código, ele começou a refazer de fio a pavio, só que eu plantei umas coisinhas que eu não devia, né? Por exemplo, eu pegava o session ID de todo mundo que logava e indexava, colocava numa pagininha. Eu escrevi um módulo de estatística para rodar ali, porque a gente fez tudo em Java, tudo com multithread e tal. E eu conseguia. Aí a gente começou a conseguir entender o que rolava. Tinha uns camarada que não ficava contente em aplicar filtro na chamada. O Brunão aqui reclamou de uma chamada que ele não fez ou que ele não reconhece, qualquer coisa. Cara, ele pegava o histórico do Bruno, e se o histórico do Bruno for os últimos 10 anos de chamada, o pilantra tinha a pachorra de limpar os filtros que já vinham preenchidos. Eu mandava procurar tudo. Agora, você imagina uma página web que tentou carregar o mundo, né, velho? Na página a gente paginava, mas o servidor, cara, era C rodando por baixo numa slow Laris, né? Ele carregava todos os call detailed records, todos, absolutamente todos. Poder paginar para poder entregar pro cara. Aí aquela sessão ficava deste tamanho. Aí eu tinha a página do Caveira. Na página do Caveira, que eu não me orgulho, né? Mas estou explicando por quê. Eu tinha o índice de todas as sessões, o tamanho, o que estava ocupando os objetos. Ah, mas eu não tinha dúvida. Passei precisa de mim e falei, ó, vocês podem me acionar. Mas se for esse camarada que está fazendo esse tipo de coisa, a gente já avisou, tem que aplicar filtro. Não faz sentido. O cara está reclamando de uma chamada num range. Não precisa puxar o histórico da vida do fulano desde o Big Bang até agora.
Beleza. Aí tinha um botãozinho que era literalmente uma caveirinha, o cara clicava, dava um session terminate ali, tchau, meu amigo. O garbage collector passava lindo aqui, ó, o sistema estava estável. Nunca mais caiu o sistema. Assim, se você olhar em termos de controle de acesso, de privacidade, nossa senhora, eu cometi umas 32 transgressões e meia, mas estava no ar. E eu te garanto que muito deve que responde, pensou, mas tem que parar no ar. Então, assim, a gente tem que desenhar a aplicação, a gente tem que modelar a ameaça. E se a gente fosse olhar operacionalmente, concorda que tem uma ameaça escondida aí, que é assim, o registro de chamado do Brunão, cara, esse cara tá vivo tem uns 30 anos e pouquinho, né, Brunão? Aí ele tá fazendo ligações desde os 12. Eu vou carregar literalmente o histórico do fulano. Eu preciso. Não. A gente podia ter colocado já uma travinha ali. Mas tenta explicar para os indianos que tem que colocar uma travinha. Não, imagina. Very good, very good. Não, 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 não. Works, works. Não rolava. Ah, coloquei uma página do Caveira, coletamos indicadores por um tempasso. E aí levamos para alta direção. Ó, tá explicado. Esse aqui é o único cenário. Cai, né? A fulana telefônica tem razão? Tem. Tá aqui o cenário é de mau uso. A gente pode colocar uns bloqueios do nosso lado, mas a gente precisa de ajuda da galera lá da Índia, do Finance e tal, dos outros modos, para já nem entregar. Carrega baseado em filtro. Não forneceu o filtro, nem carrega. Já devolve o na tela e vida que segue. E tá tudo certo, né? E saiu. Finalmente a gente chegou lá. Foi esse o périplo todinho para chegar agora nessa fase de falar assim: vamos falar de desenvolvimento seguro? Vamos. Mas vamos falar do todo? Porque se a gente falar só do OASP, e o OASP é um must-have, hein? Tem que fazer. Ele garante a base, senão a gente subverte em todos os outros perfis de atacante. Mas via de regra, cara, se até o funcionário pode ser seu atacante, vamos limpar. Mitigar o risco, né? Cara, o básico, né, velho? Aparar a grama, né, Bruno? Assim, não, não adianta você mirar no atacante da NASA e esquecer do call center, velho. Não Cara, quem dá. que derrubou? É o Stuxnet? Não, velho. Foi o atendente. Caramba, mas você deve ser muito ruim mesmo, irmão. O atendente sozinho botou você no chão. O atendente sozinho botou a gente no chão. É mais frequente do que a gente imagina, né? Opa! Opa! É duro, Bruno? A vida não é fácil, não, querido. Mas era isso para me apresentar, tá, Bruno? Muito bom. Uma aula já aqui na apresentação. E Gaio, bom dia. Opa, bom dia, Gaio, pessoal, que tudo eu bem? tenho a honra de incomodar todos os dias aqui no chat dentro da empresa. Mas, Gaio, a gente está fazendo a introduçãozinha aqui. Queria que você também se apresentasse, né? Eu posso falar aí porque eu te conheço, além de autor de best-seller junto com o LAC, né? Você é nosso pesquisador, responsável pela parte de serviços aqui da Rainforest, mas eu nunca parei para aprofundar. Eu sei que também você já deu aula, mas a gente não falou um pouquinho sobre você, carreira, né? A gente está usando aí esses minutos iniciais para poder falar disso, porque eu acho que tem muito contexto também, até para o pessoal entender. Vocês são precursores também, né? Acompanharam muito a mudança da segurança, a adoção e estão vendo as coisas mudando até hoje em dia, junto com o IA e com tudo que tem acontecido aí no mundo. Pois é. Bom, então apresentando, meu nome é André Gaio, eu acho que eu sou o caçula aí da turma, tenho mais ou menos uns quase 30 anos aí na área de segurança da informação, na área de TI. Eu sou da época ainda que quem fazia segurança era o sysadmin, né? Era o cara que cuidava de Unix, cuidava de Cisco, de redes, cuidava de link, cuidava, enfim, de toda a parte de infraestrutura da organização e, junto com isso, cuidava de segurança também, né? Isso por volta aí do começo dos anos 2000, final dos anos 90. E eu entrei nesse mundo aí justamente cuidando dessa parte de infraestrutura. Logo depois veio a Módulo aqui no Brasil e criou a certificação deles, a MCSO, né, Security Officer, e aí começou a criar um cargo, né, os bancos principalmente começaram a criar um cargo que tinha o nome da certificação deles, o Security Officer.
Então começou a ser o cara que olhava para os aspectos de segurança, mas inicialmente esses aspectos de segurança apenas de governança, né? Então política, mesa limpa, tela limpa, essas questões aí. Mas quem continuava responsável aí pelo olhar de segurança em tudo aquilo que era feito, continuava sendo o sysadmin. E durante muito tempo foi assim. E, e nesse começo aí das coisas, eu já tive um tríplice desafio, né? Eu cuidava de um processo de downsizing, né? Então pegou um monte de caras que estavam acostumados aí com Java, é, perdão, com COBOL, com Natural, com Adabas, Rex, toda essa história aí de mainframe, né? E o pessoal achava que dando um treinamentozinho aí de 40 horas de Java, o pessoal já ia se transformar automaticamente nos monstros sagrados do Java, né? E iam começar a codificar direitinho enfim, as coisas iam funcionar e o processo de downsizing ia sair do outro lado. Cara, foi um dos maiores pesadelos que eu tive na minha vida, né? Porque o pessoal fazia o quê? Eles faziam queries em SQL, né, no banco, e aí faziam select, asterisco, from, tal, e trazia tudo para a memória da máquina e começava a refinar na memória, né? Ou então eles pegavam e cada vez que eles precisavam fazer uma conexão com o banco, fazer uma conexão JDBC nova, esquecia de dar o close na anterior, né? E coisas assim, eram atrocidades terríveis, né? E o código do pessoal, né? Você pegava os pontos Java do pessoal para dar uma olhada, parecia a ficha corrida do mafioso, porque era uma funçãozona, né? Então, assim, era uma coisa terrível. E aí o que que acontecia? Tudo explodia do lado da infraestrutura, porque o cara pegava, não era a época dos containers ainda, o pessoal falava, ah, mas na minha máquina roda, né? No meu JBoss roda. Aí você falava, peraí, mas o JBoss é uma coisa, mas quando você traz isso para o WebSphere, meu, o WebSphere é chato para chuchu. Ele fazia validação de tudo. Você tinha que declarar, por exemplo, os bins lá é, perfeitamente nos class paths, senão ele não saía procurando lá dentro para achar lá as classes dos caras, os bins dos caras, enfim. Então, assim, era um período bastante conturbado e isso derrubava a máquina, né? A máquina tinha que parar assim, a cada hora para fazer um garbage collection de 15 minutos, né? Imagine isso num ambiente de produção, né? E aí foi quando eu comecei a pensar. Eu já fazia, eu já programava, tinha meus códigos em Perl, tinha meus códigos em Shell Script, enfim, e programava em C, mas aí eu comecei a me interessar mais por Java, entender o que que esse pessoal estava errando, por que que era assim, o que que era um connection pool, como que isso ajudaria muito o pessoal a resolver seus problemas. E com isso eu comecei também a entender quais eram as principais dores de um desenvolvedor. Comecei a me colocar mais na mente de um desenvolvedor e não apenas aquele cara que era o scripteiro, que tentava automatizar seus processos e programar, mas para fazer suas ferramentas e suas coisas. Eu comecei mais a entrar nessa mente do desenvolvedor. E ainda, para piorar o meu cenário, era a época do SPB, né? Hoje o pessoal grita, chora, ai meu Deus, Open Finance e tudo mais. Mas, cara, naquela época tudo era mato. Cara, HSM aqui no Brasil ninguém nunca nem tinha ouvido falar, sabe? E vinha tudo de fora. Então era tudo novidade, né? E para piorar ainda mais, parte dessa aplicação terrível virou Internet Banking. E adivinha quem cuidou desse Internet Banking durante os seus tempos mais espinhosos? Fui eu, né? Então, essa parte dessa aplicação Java, que já estava terrível, virou para o Internet Banking. Cara, foi um período que eu saía de manhã, meu filho era recém-nascido, estava dormindo, voltava à tarde, da noite ele estava dormindo também, eu só tinha tempo de olhar para ele e falar, caramba, como ele cresceu, né? Porque era uma coisa terrível ali. E foi quando comecei a entender essas coisas, comecei a treinar esse pessoal, dizendo, cara, isso não pode acontecer, você não pode fazer desse jeito. E ainda tinha um cara que veio do mainframe, o cara era tecnicamente incrível, né? Inclusive, uma das histórias do front que eu escrevi do meu livro
fala exatamente sobre essa experiência, né? Disfarcei um pouquinho para não ficar assim tão facilmente identificável, mas ela fala justamente desse cara. O cara era tecnicamente incrível, mas o cara tinha a elegância é, de um ogro, né? Ele fazia um ogro se tornar um lord inglês da época vitoriana. Então o cara pegava o código da galera e ia revisar, ele falava, cara, seu código, ele é, como é que era a expressão que ele falava? A sua lógica é porca. Pô, o desenvolvedor, na hora, o cara ficava extremamente, né, frustrado, o cara ficava extremamente irritado, né? E assim, era nesse clima terrível, sabe? E você tinha que conciliar as coisas, você tinha que pegar, lidar com esse cara, né? E mostrar para ele que não era assim que tinha que tratar o desenvolvedor. Vamos com calma, né? Vamos pegar o cara e vamos ajudar ele nesse processo aí de transição, né? Então foi quando eu comecei a perceber a importância não só do tecniquez, mas a importância da cultura. O cara, em primeiro lugar, ele tem que saber, né, o porquê que certas coisas que ele faz, né, elas são importantes. A segurança é um desses aspectos e ela começou nessa época, nesse primórdio, né, como um requisito de qualidade. Segurança era vista como qualidade. Então, a qualidade do código é extremamente importante até hoje, né? E a segurança começou a ser vista assim. Então, esse aspecto cultural, ele é extremamente importante. O cara tem que entender que aquilo que ele está fazendo vai repercutir no negócio. E isso é um aspecto cultural, tá? Em primeiro lugar, a gente tinha que tratar isso sob a ótica da qualidade, e isso também no aspecto de segurança, principalmente no ambiente de internet banking que estava com a cara na rua, né? Então, a sua organização, o seu processo de negócio está com a cara na rua. Hoje se fala muito em automação. Ah, vamos automatizar tudo. Vamos lá. Que legal, que festa. É legal automatizar, é legal ter essa visão aí de ter processos automatizados, com certeza. Só que o que acontece? Se você automatizar algo que está ruim ou que nem mesmo existe, você está automatizando o caos. E quando você automatiza o caos, você perde o controle do seu ambiente, você começa a automatizar aquilo que já está bagunçado. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, de frameworks como o CMMI, né, que fala de maturidade aí de processos. Cara, primeiro, ao invés de você pensar em automatizar alguma coisa, se preocupa em estabelecer o seu processo, ter um processo definido, estabelecido, para depois você começar a pensar em automação, né? Então, muitas dessas coisas eu aprendi na base da pancada, apanhando que nem cachorro magro, né? E até que você começa a entender essas coisas e começa também a transmitir essas coisas para o pessoal. Então não é só você encher o desenvolvedor de pancada e dizer você não programa direito, a sua lógica é porca. Não, espera lá, né? Estamos todos no mesmo barco. A gente tem que fazer a coisa chegar do outro lado. Eu sou tão responsável quanto você. Vamos melhorar a sua cultura aqui, cara. Aquilo que você está fazendo, né, vai atrapalhar o negócio, vai atrapalhar a minha vida. Então, o interesse também é meu que você faça o seu trabalho direito. Então, isso é um dos pilares, inclusive, do ASP-SAM, né, o aspecto cultural. E que, na maioria das vezes, eu tenho visto aí nas organizações, ele é um dos pilares mais negligenciados, vamos dizer assim, né? O outro aspecto é a questão da estratégia, como o Lac falou, né? Quer dizer, muitas das vezes tem muitos programas aí que se iniciam e a pessoa não sabe, pô, para que eu vou me preocupar com segurança? Onde eu quero chegar com segurança, por exemplo? Isso parte da própria direção dos próprios líderes, né? Então, o aspecto estratégico é extremamente importante, né? Se eu quero ter aplicações seguras na outra ponta, no final do processo, eu tenho que ter uma estratégia, né? E essa estratégia ela passa pela cultura, essa estratégia ela passa pela análise de risco e a modelagem de ameaça, ela é um tipo de análise de risco, né? Se você pegar por exemplo, frameworks do próprio Isaac, você vai ver, a modelagem de ameaça está ali, ela está dentro da disciplina de análise de risco. Porque no final ela vai te cuspir o quê? Um modelo de risco,
um risco aí sob a ótica do atacante, da ameaça, tá? Mas isso também não isenta aquilo que o desenvolvedor está fazendo de uma análise de risco. Qual é o impacto para o meu negócio? E se essa aplicação ficar fora do ar, quais são os usuários atingidos, os usuários afetados? São poucos, são muitos? Quanto eu perco de dinheiro a cada momento que essa aplicação está fora, tá? E se acontecer algo extremamente ruim com essa aplicação e ela acordar no meio do seu maior pesadelo, sob um ataque aí, tá bom, na pior das hipóteses, o que vai vazar? O que que um atacante pode fazer com essa aplicação? Né? Quais são os tipos de dados que ela manipula? Tudo isso faz parte de uma análise de risco e a modelagem de ameaça está dentro disso também, né? Então, no fim, tudo é risco. E você tem que alinhar isso com o seu negócio, né? Então, foi no meio desse turbilhão aí que o Gaio foi forjado e hoje ele pode dar uma olhada nos processos aí e ver certas coisas e se lembrar dessa época turbulenta e dizer, meu, pelo amor de Deus, não faça isso porque eu sei que vai dar errado. Vai por mim e vamos fazer uma jornada de ponta a ponta. Não é só olhar para o ASP Top 10, né, que está numa parte ali da parte de teste. Se você pegar um ASP SAM, por exemplo, ele vai estar na fase de verification, né, que é o terceiro pilar ali. Né? Você tem a fase de governança, você tem a fase de design, né, de implementação, e a quarta fase é a verification, onde você vai verificar, fazer os testes da sua aplicação, vai ver se realmente os problemas elencados no top 10 estão presentes ali no código e assim por diante. Cara, quer dizer, eu vou me preocupar com a segurança e a qualidade do meu código apenas num quarto pilar? Quer dizer, é a parte de governança, né? E se minha aplicação está sendo criada errada, né? Por exemplo, muita, muita gente hoje tem esse foco exacerbado em caçar bugs. O ASP Top 10 basicamente é isso, são a descrição dos bugs, é uma lista dos 10 bugs principais. Ó, não cometa esses 10 erros, são os 10 mandamentos do desenvolvimento, da implementação segura. Não faça, não cometa esses 10 erros, né? E só que o mundo do desenvolvimento seguro é muito além disso. Então, por exemplo, você começa a ter lá uma política de segurança que diz, olha, todo o código da minha organização ela tem que ter, por exemplo, MFA. Mas, cara, como é que você quer que o desenvolvedor crie um código que seja aderente à sua política de ter MFA se ele nem sequer conhece a sua política? Novamente, voltamos para a questão da cultura. Então, ele tem que conhecer, ele tem que decompor essas políticas em requisitos, tem que entrar nas user stories dele. Se não entrar, você tem um software que não vai ser compliance, já nasce sem ser compliance. Você já falhou no seu Secure by Design, né? Então, a partir do momento que ele começa a entender as políticas, começa a fazer essa decomposição das políticas e entra como user stories, você consegue garantir que no final do processo você vai ter no software compliance às suas próprias políticas. E se ele não é compliance nem com as suas próprias políticas, quem garante que ele vai ser compliance com outros requisitos, PCI, enfim, LGPD e por aí vai, né? Então, são aspectos importantes e, na maioria das vezes, negligenciados aí quando você olha apenas sob o cabresto da OASP Top 10, né? Você tem que olhar o processo de fio a pavio. Agora, imagine a seguinte situação. Quanto custa o desenvolvedor corrigir um bug, sei lá, de SQL Injection? Cara, beleza. Ele cria um pull request lá com o código corrigido e, ok, no próximo build está corrigido, né? Minutos, né? Horas, vamos colocar aí. Então, a gente está trabalhando nessa ordem de grandeza. Agora, olhando sob a perspectiva das flaws, que é exatamente isso que eu estou falando, a falta de compliance em relação à sua política interna, o problema do MFA, quanto isso custaria para o desenvolvedor corrigir uma ausência de MFA num sistema todo que ele já desenvolveu e está lá em produção agora? Estamos falando de ordens de grandeza muito maiores do que horas. Estamos falando aí de dias, talvez meses. Quanto isso custa, né, para o seu time de desenvolvimento entender, perceber a importância disso, fazer as correções para isso entrar em produção? Então, assim,
por isso que a gente insiste tanto com muitos clientes, com muitas organizações, né? Que não é só você se preocupar com o ASP Top 10, não é só automatizar ferramentas, você tem que ter um plano em primeiro lugar. Onde você quer chegar com o seu programa de segurança, né? Estabelecer os aspectos culturais. O desenvolvedor ele tem que comprar esta ideia, né? Ele tem que vestir a camisa de segurança, porque senão você vai ficar brigando com ele a vida inteira, e isso não é produtivo, né? Vai ser aquele atrito, cara. Você precisa desenvolver com segurança. Seu código é uma, sua lógica é porca, cara. E você cria uma cultura de ressentimento. Ou seja, o cara vai embirrar, eu vou fazer do meu jeito, porque esse cara pensa que é. E aí vai. Você E tem um começa aquela programa briga, que né? ele... De um jogar pro Exatamente, outro. era. E antigamente era assim, era a briga da infra com o desenvolvedor, e na época era o cara, o DBA. E um ficava empurrando a briga para o outro. Ah, o bug é seu. Não, o bug é seu. Não, é seu, né? E era assim, né? E não tem sentido nisso. Por isso que o aspecto cultural ele é extremamente importante. E começa com a estratégia, né? Você, como gestor, principalmente, da área de segurança, você tem que olhar para isso, né? E entender que segurança de aplicações vai muito além de OSP Top 10. Existem pessoas que devem ser é, trabalhadas, né, tanto do lado de operações, quanto do lado, né, do desenvolvimento, quanto do lado da própria segurança, que precisam entender isso. E hoje vivemos uma época que a segurança ela deve ter a responsabilidade compartilhada. A segurança não é capaz de fazer tudo mais. Antigamente, na época do sysadmin, ele fazia tudo. Hoje não. A segurança não trabalha, não escala assim, né? Um cara de segurança não é capaz de cuidar de 100 desenvolvedores, né? Enfim, existe uma regrinha mágica da 10-100-1, essa estatística, né? Estatística não, é uma regra prática, né? Dizem que para cada 100 desenvolvedores tem 10 caras de operações e um cara de segurança para cuidar de tudo. É inviável. Por isso que hoje se fala muito em automação. Mas para eu falar de automação, tem que ter processos, né, que garantam uma automação boa. E, ao mesmo tempo, também eu tenho que ter uma cultura onde todo mundo fala a mesma língua, onde a segurança ela é uma responsabilidade compartilhada e ela é dever de todos. Senão, o negócio não anda, né? Então, assim, eu vim dessa época e aprendi essas lições às duras penas, né? E assim eu fui indo ao longo do tempo. Durante 20 anos eu empreendi, tive a minha própria empresa aí, eu fornecia consultoria, cuidei de grandes empresas, como a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, né, para 37 mil usuários ali espalhados, tudo que passava por saúde, SPGov BR, passava por soluções de segurança que eu desenvolvi, integrados com a UDAP e tudo mais. Enfim, então foi um pouco aí da minha carreira, né? Desenvolvia muitas coisas, mas normalmente eram algumas coisas para cobrir algumas lacunas ou algumas necessidades que eu tinha, né? Mas sempre tendo esta visão, né? De apoiar aí os desenvolvedores, apoiar os times internos, né? Facilitar essas questões aí culturais e estabelecer processos seguros. Excelente. Mais uma grande aula, né? E para a gente continuar no tema aqui, a gente já está bem aquecido, falou aqui de vários assuntos, né? O Gaio também citou o AspSan, e tem alguns frameworks, mas que eu queria ouvir de vocês dois, que são experts no assunto, ah, o top 10 do Asp, talvez ele poderia ser considerado um ponto de partida ou não? Tem passos antes, como a gente fala de modelagem de ameaças, pensar antes do top 10. Seria uma realidade para a maioria das empresas hoje? Vai lá, Rafinha, você é o nosso convidado. Não, fique em paz, querido. Eu acho que sim, ô Brunão. De novo, o mar é gigantesco. Você não vai conseguir abraçar tudo de uma vez só. Começar pelo mais estratégico de cara, talvez seja o caminho até mais difícil para você ir se aclimatando e se acostumando e sem ver, talvez, o resultado prático, vai, porque algumas decisões estratégicas elas estão tão lá na frente que às vezes estabelecer causa-consequência para quem não tem experiência nenhuma é tão difícil. Começar pelo top 10 talvez seja uma ótima, porque é meio que é um para um, né? Você elimina um bug e para de ter um ataque. É o baby step mais baby step que eu consigo imaginar, assim. Ele é bem tranquilinho de fazer. E é o que eu te falei.
Ele é um must have, né? Você tem que fazer, você tá parando a grama, não dá para deixar as vulnerabilidades, porque senão aquilo que você nem modelou como ameaça pode acontecer. Se o cara está injetando código no seu sistema, o que o sistema faz é o que o cara injetou, né? Aí não tem processo seguro quando o cara está enfiando um processo goela abaixo da sua aplicação. Então, tem que fazer. Aí o ponto é, só isso resolve? Claro que não. Aí tem esse outro mar de coisas que a gente comentou aqui. E além, né, Bruno? O que dá mais dó, querido? Você vai começando a resolver probleminhas ali no top 10. Vamos E surgindo muitos. outros. Não, não, e muitos ok, né? Pontuais, do injection, ok. Fatalmente, em algum momento, Brunão, você vai esbarrar na arquitetura. Cara, agora aqui tem a mensageria, não sei o quê, tem 5 lados que vão ter que mudar, não é nem só a interface, lá. Como é que eu saio? Aí é o planejamento, a estrutura, aí coisas mais sofisticadas vão. Aí você vai entender que precisa. Então, assim, talvez começar pelo top 10. E que o Gaia aprendeu, né? O Gaia aprendeu no esmeril, né, velho? Ele foi sendo esmirilhado ali, enquanto saía as faíscas que ele foi afiando. É um jeito de fazer. Eu não acredito, Bruno, no modelo acadêmico do, ó, vai e estude o universo e volte aqui no seu último dia de vida para aplicar toda a sua sabedoria. Não, não funciona. Até porque acho que a resistência é muito maior também, acaba ficando, né? Cara, não funciona, você só se frustra. Eu sou mais o on-job training, sabe? Estuda um pouquinho, desenvolve, aplica. Tira algum resultado daquela uma vírgula que você sabe fazer. Beleza, vai para a próxima, porque o mundo não é feito de uma vírgula só. Próximo, 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 e vai aumentando a sua caixinha de ferramentas. Porque se você for tentar também, teoricamente, abraçar o mundo, aprender tudo de todos os frameworks, para depois querer aplicar alguma coisa, cara, quanto tempo você tem para estudar? Porque o universo de materiais e é brutal. Certeza que é por aí que você quer ir? E é que nem o Gaia falou. Todo mundo faz esse teste hoje. Está em tudo quanto é canto. Você vai ser demandado. Por que não começar, né? E dado que você tira, não resolve tudo, mas você tira bons resultados. Por que não? Então, meu ponto é, eu acho que vale sim, Bruno, respondendo sua pergunta. É um bom começo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para vocês dois que enviaram aqui. Preciso ter a mesma atenção e preocupação, por exemplo, utilizar os recursos do ASP Top 10, teste estático, dinâmico no desenvolvimento seguro, se a aplicação está na rede interna e atrás de um firewall? Ou se precisa. E o carinha que está lá dentro da sua organização? Hoje, por isso que se fala hoje, por exemplo, de Zero Trust. Não confie em ninguém. Por quê? Porque o bandido pode estar dentro da sua organização. Lembra do caso da CIM? Do carinha lá que vendeu a senha lá dentro do bar? Ele está dentro da sua É, organização. não houve Ele pode invasão, né? estar. Exatamente. Enfim, então, fala aí, Rafinha. Você Essa eu levantou a quero mão. dar meus 2 centos, porque assim, eu acho isso uma ilusão tão grande, galera. Ó, não existe perímetro interno. Depois que inventaram browser e internet, acabou o perímetro interno. Por quê? Você não jogou bolinha de gude com o camaradinha que escreveu o site aqui do webinar, né? E você está baixando o código, você recebeu scripts, isso está rodando na sua máquina. Você foi buscar isso aonde? Num lugar que sabe-se lá Deus onde estava esse troço armazenado. Tem um monte de gente no meio do caminho que poderia ter adulta. Nossa Senhora. Então, assim, não existe mais perímetro interno. Isso aí era naquela época do WAP lá, lembra que a gente tinha aquele telefone cabeçudinho lá que dá beleza. Aí tudo fechado, tudo confinado, protocolo proprietário. Aí beleza. No mundo internet, irmão, que tem um tal do www, esquece perímetro interno. Você baixa a coisa literalmente o tempo todo. Aí você faz uma aplicação interna e roda ela no mesmo browser que você está acessando qualquer coisa da internet que você não jogou bolinha de gude na infância com todo mundo que escreveu esses códigos aqui. É tranquilíssimo de você fazer um ataque de dentro da rede. É só você convencer. Ó, se não fosse, não tinha tanto treinamento de phishing por aí espalhado. O que é aquilo? Às vezes você precisa de um clique, Bruno. O maluco dá um clique, aí baixa aquela pontinha de código. O que essa pontinha de código faz? Ela baixa todo o resto. E dali para frente, ela metralha suas aplicações. Bate em tudo que ela achar na frente, inclusive achei aqui uma URL do SAP Fiori dando bobeira e é de dentro da empresa, então ele aceita. Aquele negócio é padrão, eu posso scriptar os requests, tá com a sua sessão aberta, vai chamar o seu cookie, os seus tokens, tudo junto,
e vai meter request para tudo que é lado. Então, assim, esquece esse negócio de perímetro interno. Não existe mais. Um dos ataques mais lindos de vazamento de dados que eu já presenciei na vida foi o maluco que conseguiu scriptar ali um código. Quando foi infectado, ele contaminou ou o database, né, ou o servidor de banco de dados, né, uma aplicação da Oracle, e ele só ligou uma feature besta, uma feature de replicação com outro banco Oracle na nuvem, só que esse banco não era da empresa, né, era do atacante. Não sabe quantos dados vazaram? Primeiro vazaram todos os metadados, depois vazaram todos os dados, e depois a empresa ficou 6 anos atualizando os dados vazados para o cara, porque era um backup, cada vez que atualizava um troço na empresa, atualizava lá. Cara, era uma feature de backup, irmão. Chamando ali, ó. Ai, era em cima de XML. Eu não lembro os protocolos certinho que o cara tava usando, mas assim, tinham duas features no Oracle ligadas de bobeira, assim, que nunca o dono da aplicação ia precisar usar jamais, mas ele tava usando. E aí ele fazia aquele XML HTTP request vral para lá, vral para cá, sincronizava tudo. Então, assim, quem que tá monitorando esse tráfego de saída em cima de HTTP ainda? Não monitora. Para pegar aquilo, só por Deus. Então, pelo amor de Deus, tá? Cuidado com o perímetro interno. Firewall precisa ter. Mas ele é o básico do básico do básico. Você não tem perímetro interno. O resto você escaneia e faz com muito carinho, porque senão alguém vai te subverter. Muito bom. Exatamente. Por isso que hoje se fala do Zero Trust, né? Zero Trust ele traz justamente essa visão, né? Você não confia em ninguém. O cara pode estar dentro da sua rede, ele pode estar do seu lado, trabalhando na sua mesa ao lado. Cara, não confie nele. Sempre verifique todas as conexões. E hoje se fala muito na identidade como o novo firewall, Perímetro. né? Como o novo perímetro, né? Então, tudo tem que estar amarrado à sua identidade, né? Então, hoje se fala até dentro da própria concepção do Zero Trust em MTLS, né? Onde você tem um TLS de autenticação mútua. Então, você vai acessar um determinado recurso, né? Então, o seu sistema de identidade, ele vai verificar a sua identidade, ter certeza de que é você, você está falando do local certo, vai correlacionar para ver se você está nos últimos lugares que você esteve nos últimos meses, vai fazer uma série de verificações a respeito de tudo isso, e aí vai ver, opa, o recurso que você está tentando acessar, realmente você tem permissão para isso? Ok, então você pode acessar, mas você vai ter uma conexão estabelecida só entre você e aquele recurso que está ali, através de MTLS. Se tiver um servidor do lado daquele servidor que você está tentando acessar, você não vai conseguir nem sequer enxergá-lo. Por quê? Porque o MTLS é uma conexão ponto a ponto, né? E com a autenticação mútua. Você tem certeza que você está acessando o servidor certo, que não é um servidor fake, e ao mesmo tempo o servidor e toda a sua infraestrutura ali de aplicações e tudo mais, tem certeza que você realmente é a identidade certa que disse que você é, né? Então, através dessa nova filosofia, você põe por terra toda essa questão aí de perímetros, né? Então, hoje, com o Zero Trust, você tem essa nova visão aí de segurança, tanto em termos de aplicações quanto em termos de infraestrutura. Muito bom. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre desenvolvimento seguro, a gente falou bastante sobre cultura, sobre processos e tudo mais, mas ainda a gente enxerga muita resistência, né? Parece que o desenvolvimento ainda parece avançado demais para muitas empresas, né? Talvez por achar que, não, minha empresa é muito pequena, ninguém vai querer fazer nada comigo. E empresas até um pouco maiores, né? Mesmo que não tenham profissionais de segurança na equipe, mas possuem grandes times de desenvolvimento, tem até uma boa estrutura, acabam ficando ah, resistentes a pensar no desenvolvimento, né? O que que seria, na opinião de vocês, essa barreira de entrada? Seria a dificuldade de implementar, mudar a cultura, investimento em soluções? O que que vocês enxergam disso? Eu penso o seguinte, né? O pessoal normalmente, eu até discordo um pouquinho do Rafa no que ele falou, né? Que a gente pode até começar pelo OSP Top 10, né? Eu não começaria por ele. Por quê? Porque quando você começa pelo OSP Top 10, não que a visão do Rafa
né, pela experiência dele, eu entendo, a visão dele é outra, né? Mas muitos líderes hoje, eles vão olhar para o Office Top 10 e qual a primeira coisa que ele vai pensar? Ferramenta. Então, vamos começar aonde? Pela ferramenta. E o que acontece? É um pensamento errado, é um pensamento ruim. Se eu tenho um problema de OSP Top 10, legal, eu vou para a ferramenta. Mas as pessoas se esquecem que segurança se faz com o quê? Pessoas, processos e tecnologia. A ferramenta é a tecnologia, ela vem por último. Então eu tenho que pensar primeiro em quem? Pessoas. E é nessa ordem mesmo. Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, eu estou falando primeiro de quê? Cultura, awareness, né? Eu tenho que melhorar essa cultura. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer todo mundo da organização entender que aquilo que ele está fazendo pode representar um risco enorme para a organização. Então, eu tenho que falar o idioma do risco, tanto para as pessoas, né, que estão trabalhando com o desenvolvimento, lidando com TI, e ao mesmo tempo também, né, para os líderes da minha organização. Eles têm que entender que segurança não é só para estar lá na política e no site da empresa dizendo nós nos preocupamos com segurança, né? Ela tem que realmente virar uma preocupação diária através da linguagem do risco. Então, eu tenho que entender que tipo de risco essas aplicações, né, representam e em que tipos de negócio, né, ou de processos de negócio, né, elas estão ligadas. E a partir do momento que eu tenho entendimento dessas coisas, eu começo a melhorar os meus processos, melhorando os meus processos, eu procuro ferramentas para apoiar os meus processos e começo a ter aí também automações e tudo mais que hoje faz parte aí da cultura de DevSecOps. E só para deixar muito claro isso, DevSecOps é, né, se você imaginar um diagrama de Venn, né, aquele diagrama das bolinhas ali da quarta série, você vai ver que AppSec, ou segurança de aplicações, é um grande círculo. E você tem dentro desse círculo uma pequena bolinha chamada DevSecOps. É automação dos processos de segurança para que a segurança ganhe escala dentro do processo de desenvolvimento. Só que, para isso acontecer, você tem que ter bons processos. E para que isso aconteça também, você tem que ter pessoas que tenham uma cultura de segurança, né, mínima, pelo menos, né? Então, essa é a minha visão. Tá? O Brunão, complementando nessa linha, querido, assim, ó, voltando, né, para a pergunta original lá, putz, por que que, né, faz sentido, talvez não faça sentido para uma empresa pequena se preocupar. Lembra que eu falei de modelar ameaças? A editora Abril na época, por exemplo, ela não tinha uma ameaça assim de uma grande invasão, não faria sentido uma fraude financeira, certo? Mais ou menos, porque o site da Exame tinha um monte de visualização. Então, será que é mais fácil eu plantar o malware dentro do banco do Itaú ou dentro da redação da Exame para distribuir o malwarezinho bancário via notícia que o cara recebe um pop-up na tela dizendo que tem que atualizar o flash para ler a notícia e vai, filhão, tá plantado o malware. Então, se essa empresa começar a olhar via modelo de ameaça e estratégia, entendendo a estratégia dela, que um dia ela quer vender para os grandes, ou que ela pode ser, inclusive, escada para um ataque de algum grande, e ela pode ser arrolada num processo e vai ter que responder o processinho porque ela não tomou devidos cuidados, ela, né, participou do problema. Não existe escapatória. A internet é uma só, irmão. Você está fazendo coisas para a internet. Se você, obviamente, fala, cara, eu escrevo um blog e é para mim mesmo, e dane-se, e é só isso, você precisa ter uma mega preocupação? Não, se é só isso, não. Mas você deveria olhar no modelo de ameaça e no contexto. Cara, teu executivo não tem aspiração nenhuma para sair nunca nada além desse blog, é isso? Não, vai morrer aqui e é para a gente mesmo. Se for isso, beleza. Talvez você não tenha realmente que se preocupar com nada. Se um dia você pensa em vender alguma coisa ou fazer parte de uma cadeia de valor de um grande, se você não se preocupou, você é a bola da vez. Então, você vai atacar o Banco Central ou você vai atacar um fornecedor de serviço pequenininho que presta serviço para o Banco Central? E o que vai acontecer? No primeiro grande ataque que tiver, vai baixar um monte de lei dizendo agora quem não for perfeito nem entra no rolê. Então, você estragou, inclusive, o rolezinho dos coleguinhas, né? Que antes talvez tivesse ali uma válvula de escape de entrada, ou sabe tudo ou nada, Bruno?
Ou eu Uhum. sou mega perfeito, ou eu sou o Zé Bostinha e no meio do caminho não existe nada, né? Acabou, porque abaixo do perfeito é todo mundo Zé Bostinha. O cara fez assim, ele catou a barra e aumentou lá em cima, né? Falei, cara, não tem limite aceitável com concessões feitas. Agora é tudo perfeito e controle de acesso feroz e tudo resolvido e tudo tá lá. Ou até julho do ano que vem nós vamos desligar você. Foi meio que a regra que o Banco Central estabeleceu. Então tudo depende de como a sua empresa se vê. Se ela vai vender 3 parafusos por mês e tá tudo certo, e esse é o grande plano de negócio do seu CEO, vai fundo, não precisa se preocupar. Mas qualquer coisa um pouquinho diferente disso, qualquer afã de, cara, a gente quer sim ganhar mercado, a gente quer crescer, ou você se preocupou e está pronto para crescer, ou você está lascado, porque aí depois você tem que jogar a sua empresa fora e refazer ela nos moldes seguros. E é literalmente jogar a empresa fora, porque aí você vai começar a ter que, putz, tá com a cultura errada, troca. Tá com a estrutura de TI errada, troca. Tá com tudo errado, a gente não conseguiu acertar em catso, não tem um nada certo aqui. Ué, então não é a sua empresa, eu vou pro próximo, né? Eu contrato do vizinho. E aí você perdeu o negócio. E aí, normalmente, num negócio grande, irmão, se você perdeu, Não volta, né? até que o outro cara cometa um erro gravíssimo, você nunca vai ter mais nem chance de entrar, Bruno. Minha visão, tá, querido? Excelente. E caminhando para o final aqui, aproveitando que vocês mencionaram aí sobre cadeia de suprimento, né? Que vocês estão vendo de como uma tendência mais preocupante aí? Já estamos entrando em 2026, talvez até um exercíciozinho de futurologia, mas a gente vê muita coisa acontecendo, né? Até mencionando o OASP, saiu ali o rascunho do OASP Top 10 de 2025 falando sobre falhas na cadeia de suprimento de software. A gente tem a evolução de IA, os agentes autônomos, automação de ataque também. O que vocês estão enxergando nesse cenário em relação ao software como uma ameaça mais emergente aí agora ou até mesmo para 2026? É, eu acho que até demorou, né, para o ASP pegar e olhar mais detidamente para a cadeia de suprimentos, né? Porque hoje não faz o menor sentido para um atacante inteligente ficar forçando a fechadura da porta da frente, né? Por que que eu vou me estressar? Por que que eu vou me desgastar tentando vencer toda a resistência, né, que a pessoa gastou ali com o portão da entrada da casa dela, colocou uns 5 Rottweilers ali ferozes rondando o quintal dela, dentro de casa ainda uma segurança ainda mais. Não, por que que eu vou bater de frente com tudo isso? Vamos tentar os flancos, vamos tentar a porta dos fundos, onde ninguém olha. E, cara, a parte de segurança de aplicações e até em grandes empresas. Mas vamos pular as grandes empresas por enquanto. Vamos falar das menores. As menores, elas fornecem serviços para as maiores. E muitas das vezes hoje, nesse mundo interligado por API para todo lado, né, elas vão se conectar com as maiores de alguma forma. E quando você começa a estudar as APIs que as maiores disponibilizam, você começa a ver coisas estarrecedoras, você começa a ver uma confiança exacerbada nos parceiros de negócio delas, elas começam a fornecer informações, elas são muito verborrágicas, elas começam a fornecer dados, né, com escopo muito maior do que precisariam fornecer, e você começa a ver que realmente, né, não existe a mesma preocupação com a porta da frente em relação ao que eles têm, né, com a porta dos fundos, né? Então, isso daí é uma grande brecha, e hoje em dia, né, é, esta é uma grande oportunidade para os atacantes. E o próprio ambiente de desenvolvimento. Você começa a ver, por exemplo, o GitHub de certas organizações, e até grandes às vezes. Você começa a ver que não tem um simples controle de acesso bem estabelecido. Um desenvolvedor, por exemplo, ele tem permissões muitas das vezes de fazer commit direto lá no código com aprovação de pull request lá automática, por exemplo. Pô, mas cadê aquele princípio de SOD, né, de separação de privilégios? Né? Então, uma pessoa tenta submeter o código para o repositório, e aí uma pessoa lá no meio, que não é o desenvolvedor, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar: bom, eu posso aceitar esse código dentro, né, do meu repositório principal? Ok.
vamos analisar. Ah, beleza, ele cumpre os requisitos, cumpre o papel, cumpre. Enfim, eu aceito. Quem garante que esse código não tem, né, um malware, não tem uma logical bomb, né? Antigamente se falava muito da bomba lógica, né? Onde o dev pegava, se ele estava percebendo que ele ia ser mandado embora, o que que ele fazia? Ele dizia, essa aplicação vai funcionar até o dia, sei lá, 12 de dezembro de 2025. Amanhã o código deixa de funcionar. Vou ser mandado embora hoje, amanhã, pronto, explode tudo dentro da empresa, né? Isso era muito comum, né? E isso até respondendo à pergunta do Flávio, né, que ele falou no começo, né? Então, o desenvolvedor está dentro da sua organização, está dentro do seu perímetro. Se você tem essa visão de perímetro, pronto, né? O seu próprio desenvolvedor ele pode causar um grande transtorno lá para dentro da sua empresa. Então, assim, o processo de desenvolvimento em si, hoje em dia, ele é muito explorado, né? Em relação a, a, a servir como ponte para organizações maiores, né? Dentro das empresas pequenas, que são provedoras de serviços, de softwares e etc., eles podem servir como porta de entrada aí para as grandes organizações. Vide o caso da SolarWinds, né? Com o Sunburst, né? Então, conseguiram entrar no processo de CI/CD lá da, da SolarWinds, colocaram malware lá, empacotaram o malware, né, no processo de CI/CD, todo automatizado e com SAST, DAST, tudo mais, fazendo as verificações de segurança, mas comprometeram o processo de CI/CD, automação lá, injetaram malware e cada vez que a empresa tentava lançar um release, uma atualização do produto, ia o malware lá junto, assinava, inclusive, né, o artefato que eles entregavam lá com a própria chave privada da organização. Então, quem baixava jurava, não, está tudo certo, está seguro, está assinado pela SolarWinds, é uma atualização válida, vamos aplicar. E nessa entrou, né, Microsoft, Intel, governo americano, rodou. Tudo por conta de um fornecedor, né? Que não cuidava direito aí do seu processo de construção de software. Rafa? Querido, eu vi que a gente está com o horário estourado aqui, mas só dando meus 2 centos muito rápidos, né? O atacante, ele é um cara imoral, mas ele não é idiota. Então, normalmente, ele faz um bom planejamento, um bom modelo de ameaças para ele olhar assim, onde que ele investe um para tirar 100. E ele tem, para tirar 100 e ser feliz, ele não pode ser pego. Então, ele vai procurar os lugares que é assim, ó. Se você olhar 30 anos atrás, as empresas faziam tudo em casa, ninguém terceirizava nada, terceirizava o mínimo possível, não confiava em ninguém. Para que eu vou explorar a cadeia de fornecimento? Não faz muito sentido, bate na própria empresa. De lá para cá, todo mundo quer ganhar em cima do coleguinha, né? O coleguinha trabalha, você ganha. Então você quer só fazer valor agregado. Então começou a se terceirizar absolutamente tudo se for possível. Just in time, não cria seu estoque, todo mundo tinha estoque, não cria seu estoque, monta na hora, cadeia de produção. É lógico que a gente vai começar a atacar agora os fornecedores, as cadeias de fornecimento. Todo mundo está nessa. Esse hoje é o ecossistema onde está o dinheiro. E outra, né, Brunão? Tem que ter volume. Porque se tiver um caminho, cara, todo mundo vai perceber rápido, monitorar e fechar. Eu tenho que ter alternativas. Eu vou investir nisso. Eu não vou correr o risco de investir 1 milhão para atacar um negócio que o cara fecha uma porta eu perdi 1 milhão. Não existe isso. Eu vou sair. Se eu começar, eu vou sair daqui com dinheiro. Se você olhar para a IA hoje, é a mesma história. Do mesmo jeito que lá atrás os executivos estavam achando que a coisa mais maravilhosa do mundo era usar o estoque do coleguinha, em vez de construir o seu próprio, agora todo mundo acha que código cai do céu, que a aplicação, né? E assim vai indo. Então tá todo mundo atrás de IA, para tudo que é lado, de tudo que é jeito. E quem se protege, quem modela as ameaças, está tateando no escuro, tá aprendendo o que fazer com esse bicho, porque não sabe nem que processo que isso vai ser utilizado na empresa. Então, praticando aí a futurologia que você perguntou, você pode ter certeza que os atacantes vão usar esse tipo de brecha para começar a fazer os ataques. Assim que ganhar volume, porque é o lugar onde você vai ter baixíssima resistência até o cara te achar, vai ser o Otto Forrobodó para te achar. Você vai ter tempo de fazer a sua mandracaria, né, o seu ataque e cair fora, né? Que esse que é o ponto, é conseguir cair fora para curtir o resultado daquele seu ataque. Senão não valeu a pena, né? Você não pode correr esse risco. Então nunca perde isso de vista, cara. O atacante ele só é um cara imoral.
ele não tem ética, não tem escrúpulo. Mas ele é inteligente, velho. E ele sabe fazer conta. Ele não vai atacar para botar 10 para tirar um. Ele vai botar um para tirar 10. E esses aí são as bolas da vez, né? Olhando para o que foi o passado e cadeia de fornecimento já está sendo. Isso não é um vai, isso não é futurologia. Futurologia está mais por conta da IA mesmo. Que a galera tá terceirizando muita coisa para IA. Aquilo que já era terceirizado já virou quarteirizado, né? E vamos que vamos. Maravilha. E só para a gente finalizar a conversa aqui, né, eu queria colocar aqui o livro de vocês. Deixa eu ver se vai conseguir pegar aqui. Tem o meu exemplar, mas deixa eu botar aqui na tela, fica mais bonitinho. Bom, para quem quiser comprar o livro, quem quiser entrar em contato com você, Rafa, onde que pode te encontrar? Tô no LinkedIn, procurou lá Rafael.lac, vai me achar. Eu acho que só tenho eu de Rafael Lac. Tem o meu Gmail também, mesma coisa, Rafael Lac Gmail, pode me procurar à vontade. Tem a Adam Security, a minha empresa, Rafael.lac também, @adamsecurity.com.br, fiquem à vontade. Maravilha. Gaio, para quem quiser te encontrar também, LinkedIn. Eu vou passar para você a imagem dos dois livros, tá? São dois livros. Aí só tá o que eu capitaneei, né? Junto com o Rafa, e tem o que ele capitaneou com o meu apoio também, mas que teve aí mais a batuta dele. Então, eu vou passar aí, eu não sei como que eu coloco aqui no Zoom, mas aí depois você coloca aí, Bruno, por favor. Excelente. E para quem quiser adquirir seu exemplar de um dos dois livros, está disponível onde? Deixa eu colocar o link aqui também. Já tem na Amazon e tal, mas a gente fez toda a publicação, que a gente é tudo autor de primeira viagem, né? A gente bateu cabeça que nem louco. E a gente achou esse clube de autores que é um self-publisher da vida. Então, você que tem um sonho e uma vontade e um pouco de texto escrito, você vai lá e você monta o seu livro e põe para rodar. E a gente achou esse clube de autores, mas na prática eles publicam em tudo quanto é canto, querido. Acho que já deve estar até na lojinha do Mercado Livre essa altura do campeonato. Na Amazon eu tenho certeza que está. E eles vão espalhando. Mas originalmente ele é desse clube de autores. Maravilha. Bom, quem quiser, o link está aqui no chat também. Eu vou colocar na descrição no YouTube e enviar no e-mail para vocês como um agradecimento, junto com as referências de tudo o que a gente conversou aqui nessa manhã. Quero agradecer a presença de todo mundo por dedicar aí o tempo de vocês, a atenção, pela interação que a gente teve daqui. Rafa, muito obrigado por topar esse bate-papo. A gente tem que fazer muito Imagina. mais coisas aqui. Foi bom revê-lo. Obrigado demais, querido. Fique em paz. Quando convidar, estou aí, estou disponível. Excelente. E, Gaio, muito obrigado também aí pela eventual, não, né? Mas pela corriqueira parceria aí que a gente tem. A gente troca muita ideia todo dia. Aprendo bastante contigo também. Obrigado, foi um prazer aí ter o meu amigo, o Rafinha, aí com a gente, né? Hoje teve um sabor ainda maior, né? Melhor, né? Então, que também possamos participar mais vezes juntos aí. Sempre é um prazer tê-lo aí com a gente. Maravilha, pessoal. Muito obrigado e uma boa quinta-feira para vocês. Bom final de 2025. E em Amém. 2026 a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos. Até. Tchau, tchau.